Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo, mais um Selmo Cast aqui, hoje com a Maria Clara Vieira, aqui está com Maria Clara Vieira Rousseau. Rousseau é seu nome, é seu sobrenome mesmo, ou você assina assim porque gosta do... Não, é meu, na verdade é o sobrenome do meu marido, então é meu sobrenome de casada. Só Ah, que tá, como eu só sou casada na igreja, né, assim, eu não casei no civil por conta da pandemia e tal, ainda vai acontecer. Mas eu já uso meu nome de casada, uso nas minhas redes e tudo mais. Só que como, enfim, antes de casar eu assinava Maria Clara Vieira, então, assim, profissionalmente ficou Maria Clara Vieira. entendi. E você é editora, assistente do Ideias, não é isso? Isso, sou editora assistente do Ideias na Gazeta do Povo Uhum. e sou jornalista, né, formada em jornalismo, faço mestrado em Ciências da Religião na PUC de Minas e acho que é isso. O que faz um editor assistente? Depende, né, assim, enfim, em teoria um editor edita textos, né, você faz o planejamento estratégico da editoria, mas a minha função na Gazeta é mais produção de reportagem mesmo. Eventualmente eu até dou algum apoio quando o meu chefe precisa, quando ele precisa que eu, enfim, edite algum texto, alguma coisa do gênero. Mas normalmente eu trabalho reproduzindo reportagens mesmo, né? Faço reportagens, escrevo textos e eu faço o podcast Ideias da Gazeta do Povo hoje. O Ideias é um podcast antiguinho já, né? Tem bastante tempo, né? Ele começou com um formato completamente diferente, foi mudando. Eu comecei a fazer no final do ano passado, se eu não me engano, eu acho que foi um pouco antes, na verdade. Eu fiz alguns episódios em 2020 e peguei mais firme em 2021. Ele é antigo mesmo, assim, a gente está com 220 programas, mas eu estou desde os 190 e pouco, mais ou menos. Eu lembro que eu comecei a ouvir, era sempre apresentado pelo Jones e com convidados rotativos, se não me engano. Sim, exatamente. Era o Jones, que é o meu editor, né? Que é o Uhum. responsável pelo caderno de ideias, e aí, enfim, tinha vários convidados. Alguns hoje integram outro podcast, né? Enfim, agora comigo eu estou tentando fazer ali uma coisa mais rotativa também, voltar para coisa de ter nomes diferentes no podcast. E o que o Ideias era hoje virou o Papo é isso mesmo? Ou eu tô... Mais ou menos, né? Assim, o Ideias, de fato, ele foi mudando. Eu não conheço, não acompanhei a fundo, né, essa mudança do Ideias. Quando eu entrei na Gazeta do Povo, era uma época que o Ideias era basicamente feito pelo elenco que hoje faz o Papo É. E só que ele não tinha essa variedade que se pretende que tenha no Ideias, né? Então a gente decidiu, a gente não, né? Os meus editores fizeram separados, transformaram o elenco do Papo É em uma coisa específica Uhum. e deixaram ideias para que ele seja o que ele nasceu para ser, né? De ideias, que ele fale de coisas mais gerais, temas que não necessariamente estão circunscritos ao que aconteceu na semana. Né? Entendi. E eu vi que você estava ali, essa semana no Twitter, estava ali batendo nos perfis de maternidade real. São ruins, passam uma ideia falsa, o que acontece? A minha relação com o Twitter é meio engraçada, tá? Eu até deixo claro para o público que ali eu não. Eu entro no Twitter quase como os trabalhadores que entraram em Chernobyl, assim, sabe? Eu entro com máscara, entro toda equipada, assim, psicologicamente eu entro, faço o que eu tenho que fazer e saio correndo. Então, geralmente eu brinco, enfim, quando eu tweeto lá, eu tô brincando, eu compartilho alguma coisa ou outra que eu achei interessante, eu tento não ser uma usuária muito, muito assídua, salvo quando eu preciso de trabalho, porque eu acho aquilo Um ambiente assim, radioativo. radioativo, assim, é especialmente tóxico. Uhum. Então, eu odeio esse adjetivo também, mas tudo bem. Eu reclamei do perfil de maternidade real porque, bom, eu tô grávida, né, de quase 6 meses, acho que é isso, né, começando o sexto Legal. mês, de uma menininha que se chama Aurora,
E, assim, né, eu de alguns tempos para cá, já tem alguns anos isso, na verdade, né? Eu não sei localizar isso historicamente, óbvio, mas eu já acompanho há algum tempo o surgimento dos perfis no Twitter e, enfim, no Instagram, da hashtag maternidade real. Nada mais é mulheres que têm a ideia, têm a intenção de desfazer o mito que a maternidade é uma coisa romântica, linda, incrível, enfim, né, que ela é só cheia de flores, né, enfim, dizer que é uma realidade que é complicada, que demanda, né, que é difícil, que exige sacrifício, que às vezes é cansativa, que nem sempre é prazerosa. Só que, assim, como tudo que acontece nesse maravilhoso mundo da internet, você cria, ao mesmo tempo, pelo que eu observo nesses perfis, um chorume ressentido, sabe? Assim, um clima de que parece que, assim, que a maternidade é um fardo, um peso, uma coisa desesperadora, muito difícil, que para mim parece que também não faz sentido com o que eu acredito que seja a maternidade, né? Ainda não cheguei lá, quer dizer, sou mãe, me considero mãe, claro, mas ainda, né, o bebê ainda não está do lado de fora. Uhum. Mas me incomoda muito, porque às vezes você entra nesse perfis e você não vê, assim, relatos que falam da dor, do sacrifício de uma maneira que, enfim, faz parte da vida, né? Mas parece que, assim, é uma dor, o sacrifício que se sobrepõe a qualquer outra coisa. E, particularmente, eu acho que precisa ser muito ingênuo para olhar, pelo menos para a minha geração, assim, a minha geração de mulheres que já cresceu, pelo menos na minha cabeça, eu sempre cresci com a consciência de que a maternidade é uma coisa desafiadora, né? É por isso que você não pode, não pode, né? Mas não deveria ser mãe com 16 anos, sem um próprio apoio, com família, porque é uma realidade que demanda, Uhum. né? Eu acho que, pelo menos na minha geração, ninguém acha que vai brincar de casinha. Então, não faz nenhum sentido para mim ficar acompanhando o perfil que vai ficar me contando que a criança faz cocô e chora. Sabe, assim, tipo, eu presumo que ela faça isso, né? Acho que é isso mesmo que ela vai fazer. Então, me incomoda muito esse clima que, para além de falar que a maternidade não é uma coisa, né, enfim, maravilhosa o tempo todo, parece que é uma coisa terrível, né? E que eu já acho, na verdade, que esse é o pensamento um pouco mais corrente na minha geração. Pelo menos entre a classe média, né? Assim, pelo menos entre as meninas que têm aí, que estão no meu espectro, todo mundo na minha idade, né, os millennials ou geração Z, como você queira, né, eu sou de 95, então eu sou meio da virada da geração ali, mas tem fartos dados, isso de novo falando de um recorte aqui de classe média, né, a gente sabe que se a gente for para áreas pobres, carentes, é completamente diferente, mas tem fartos dados que mostram que a minha geração está tendo filhos cada vez mais tarde, né, enfim, tipo, sobretudo porque sabe que é uma coisa que dá trabalho, que demanda uma geração bastante apegada a si mesma, aos próprios confortos, então, assim, para mim, a maternidade real para esse sentido é simplesmente mais no mesmo, é ficar me contando que vai exigir sacrifício, uma coisa que sempre demandou sacrifício, então, pelo contrário, eu não acho que eu quero também romantizar e nem achar que vai ser super simples, eu só acho que a realidade vai se instalar e que eu vou ter que lidar com ela, sabe? Assim, enfim. Tudo tem ônus e bônus, né? Claro. E aí então fica parecendo, do que eu entendi, esses perfis ficam parecendo mais uma coisa child free do que qualquer outra coisa, né? Muito, assim, às vezes pode até não cair no mundo child free, né? Assim, tipo, enfim, eu conheço mulheres que, pelo menos pelo que eu vejo nas redes sociais, até gostam de ser mães, falam, né, com muito amor dos filhos, falam da maternidade com orgulho e tal, mas colocam esse peso que eu acho excessivo, assim, e, assim, sem tentar fazer um grande julgamento, mas a impressão que me passa em primeira mão é assim, cara, mas você esperava outra coisa? Sabe, assim, Uhum. você esperava o quê? Que a criança nascesse e pedisse, por favor, mamãe, me dá mamadeira? Né, Exato. assim, acho que qualquer 2 segundos de convivência com uma família que tenha criança pequena, se você nasceu uma família que teve crianças, que você teve primos pequenos, assim, todo mundo sabe. É claro, né, eu espero, eu sei que vou tomar um susto quando a Aurora nascer e vai ser complicado, né? Enfim, todo mundo Uhum. sabe que você também sabe a teoria e quando nasce é bem mais puxado, é difícil, você mergulhar na experiência é demandante.
Mas eu não diria, voltando para a sua pergunta, Anselmo, assim, eu não sei se não sei se todos esses perfis chegam no mundo child free, mas eu acho que eles acabam fomentando, sabe? Como se você se doar, como se você ter filhos, é aquilo que a gente fala, né? Assim, parece que a sua vida vai acabar, assim. É quase equivalente a você ter um câncer, assim, quase como você, tipo, caramba, sua vida acabou, a sua carreira acabou. E quando não, assim, nossas mães, nossas avós, nossas tias, todo mundo sabe que não é assim, né? Entendi. Você falou agora que o Twitter ele é um ambiente tóxico que você entra, faz o que tem que fazer e vai embora. Você acha que o Twitter devia ser de alguma forma regulado? Cara, não, assim, assim, eu não sou uma pessoa que pensa muito a fundo nesses pontos. Mas, assim, vou fazer uma comparação até um pouco ruim com uma coisa que eu falei lá no Twitter, né, assim, sobre o Instagram, né, assim, eu comentei que eu acho que eu já reclamei e reclamo muito no Instagram sobre a tal da felicidade tóxica, mas eu também acho que ele também produz um ressentimento tóxico, né, assim, que eu acho que é tão grave e problemático quanto você ficar exibindo uma felicidade falsa. E aí uma pessoa me perguntou aí embaixo, pô, interessante, tal, nunca tinha pensado por esse lado, eu fiz alguns apontamentos, né, na sequência da publicação, ela ainda tá lá, e ele falou, realmente, e assim, da mesma maneira como eu não acho que o Instagram deva ser regulado, que o Instagram precisa mudar para que ele não fomente esse tipo de coisa, eu não acho que o Twitter tem que mudar para fomentar esse tipo de coisa. Simplesmente porque, e aqui eu estou falando do ponto de vista, Anselmo, de reflexões pessoais, assim, tipo, eu não sou uma pessoa muito antenada em grandes discussões jurídicas, legais e tudo mais. Mas para mim, assim, não faz sentido você regulamentar ou regular o que vai ser dito ou publicado no Twitter para que ele deixe de ser tóxico, porque o que é tóxico para mim não necessariamente é tóxico para as outras pessoas. Sabe assim, vai ser sempre uma coisa arbitrária, né? E isso eu sei que é o que está na base das pessoas, enfim, dos defensores da liberdade, dos defensores da liberdade de expressão. Uhum. Né? Assim, é muito difícil você criar uma regulamentação que não seja arbitrária. Né? Assim, eu, particularmente, inclusive, uma das coisas que eu comentei nessa sequência que eu fiz sobre o Instagram para você ver como pode ser arbitrário e complicado. Eu não gosto eu raramente compartilho fracassos no Instagram, né? Assim, fracassos no Twitter menos ainda, imagina, né? Assim, mas assim, no meu Instagram, que eu uso de uma maneira bastante pessoal, coloco os textos pessoais, enfim, falo um pouquinho da minha vida pessoal também, dentro do que eu acho que é razoável expor. Eu não gosto, eu evito compartilhar fracassos, porque eu sei que eu sou uma pessoa suscetível ao que as pessoas dizem. E eu não controlo o que as pessoas dizem. Então, se eu colocar um fracasso, se eu coloco uma dor minha, uma coisa que eu não está bem resolvida dentro de mim, e você, Anselmo, vem uma resposta, você pode ser grosso, você pode ser babaca, ou você pode ser, Você está inclusive, botando para o público. ou você pode estar com a maior das boas intenções. Porque isso Uhum. acontece, né? Assim, você pode estar com a melhor das boas intenções, fazer um comentário atravessado e que eu não vou gostar. E isso pode ficar tóxico para mim, e eu ficar na minha cabeça, eu ficar ruminando quantas mágoas, quantas coisas a gente não cria na vida, né? Assim, por causa dessas pequenas coisas, sei lá, cara, briga com sogra, briga com marido, com o melhor amigo, sabe? Assim, coisas pequenas que as pessoas falam e que batem em você de uma maneira que, enfim, por uma série de razões te incomodam de uma maneira que a outra pessoa não incomodaria. E como é que você vai regulamentar esse tipo de coisa, Não sabe? vai. Verdade. Como é que você vai definir esse tipo de coisa? O que é considerado tóxico? Eu acho o Twitter tóxico, por exemplo. Eu tenho um saco pro Twitter, quer dizer, eu não tenho um saco pro Twitter, que o Eli, por exemplo, tem. O Eli Vieira, que já foi entrevistado aqui no podcast, meu colega lá na Gazeta, que a Agatha cansou, né? A Agatha que também foi entrevistada. Então, assim, o Eli tem uma resistência a lidar com um certo tipo de coisa, que é, se o Eli posta uma coisa polêmica e uma pessoa vem de cima e chama ele de burro, ele dá risada, né? Assim, ele dá risada e acha engraçado e tal. Eu não dou risada, eu fico bolada. Então, se eu sei que eu não consigo lidar com isso, quem tem que Uhum. resolver sou eu, assim, Sim. sabe?
Eu acho muito. Por conta disso, assim, que no final vai ser o grande argumento que fundamenta a liberdade de expressão. É isso, você começa cancelando quem é, não, beleza, eu não sou, aqui, só falando muito por alto, eu não sou uma fundamentalista do discurso, né? Assim, eu acho que você até consegue separar algumas coisas e dentro do mundo conservador, a direita, liberal. Tem bastante gente que pensa nesses termos também. Você até consegue definir o que é uma clara ameaça, o que é uma clara injúria, né? O que é mentira, o que é calúnia. Você tem esses casos bem discriminados, enfim, ponto. Não estou entrando nesse tipo de situação. Mas quando eu falo que o Twitter, e aí, enfim, é claro, se alguém inventar uma mentira sobre mim no Twitter, se alguém, sei lá, me caluniar, me ameaçar de morte, você tem uma série de procedimentos legais para serem tomados. Agora, eu não consigo ver uma forma do Twitter mudar para ser menos tóxico, sabe? Assim, a gente vai entrar naquele debate muito, enfim, conhecido, que é você reformar a natureza humana, gente. A natureza humana é assim, né? Assim, tipo, Tem a se eu maldade sei que eu... inerente. Oi? O homem tem a maldade inerente. Tem maldade inerente, as pessoas têm sensibilidades diferentes, né? Assim, eu tenho muito essa consciência, assim, tal como eu falei do Instagram, assim, é felicidade tóxica, não sei o quê. É irritante você ficar realmente, você entrar no Instagram, e eu sou uma pessoa que é afetada por isso, entrar no Instagram e você vê a vida perfeita das pessoas, né? Quantas pessoas são inteligentes, leem vários livros e passeiam muito, fazem coisas incríveis o dia inteiro, elas são ótimas e bonitas e tudo mais, lá, lá, lá. Eu sou a pessoa que eu me afeto por isso. Mas eu acho que não faz sentido nenhum eu ficar reclamando na rede, dizendo que a rede é que tem que mudar por minha causa. Sabe, assim, se eu me afeto por isso, eu é que lide com isso, né? Eu é que me resolva com a forma. Eu posso até fazer parte, e eu compreendo muito das críticas que se faz, né, assim, do Instagram fomentar, você tem, grandes nomes muito sérios, o Jonathan Haidt, o psicólogo, né, mostrando como o Instagram afeta a saúde mental e a autoestima, sobretudo de meninas adolescentes, você tem um monte de pesquisas feitas sobre isso, mas a solução é você, enfim, fortalecer as pessoas que estão ali dentro, né, enfim, se a internet é o que é, porque ela é formada por pessoas, então Você tem que mudar as pessoas e não a rede. exato, né? As pessoas é que vão, enfim, mudar as pessoas é um trabalho de formiguinha, né? Enfim, Sim. a gente sabe disso. E se eu chego no Twitter e falo assim, eu posto uma notícia falsa do tipo, o presidente vai aprovar uma lei que, sei lá, que acaba com a Gazeta. Uhum. Uma coisa falsa assim, estapafúrdia. Qual deveria ser a consequência disso para mim? Ah, cara, Anselmo, assim, de novo, talvez, acho que é importante até que o nosso ouvinte saiba. Eu sou uma jornalista que me considero uma grande tagarela, né, gosto do que eu faço, Uhum. mas que eu não sou uma pessoa que pensa longamente a fundo nisso. Assim, eu tenho problemas com essa definição de fake news, justamente porque a gente sabe, mais uma vez, que é arbitrário, né, o que é uma notícia falsa. Eu acho que você pode, assim, pensando agora, né, diante da sua pergunta, existem vários níveis em que você pode investigar uma coisa e abrir um procedimento para apurar uma notícia que é falsa, né? Assim, no caso que você citou, por exemplo, né? Assim, quem escreveu essa notícia? Essa notícia está prejudicando quem? Porque se você está dizendo que é uma calúnia, por exemplo, você inventou aí que o presidente vai fechar a Gazeta. Sim. Bom, se eu sou o presidente e eu não pretendo fechar a Gazeta, e eu nunca disse isso, não tem absolutamente nenhuma prova disso, eu acho que o correto é que eu vá, sou eu quem vou mover, criar uma forma de dizer, tipo, cara, não, o que você publicou é mentira. Vou nem colocar o presidente, que é um assunto mais extremo, né, assim, mas tipo, sei lá, se eu escrevo uma notícia falsa que afeta você, né, assim, que fala mal da sua vida, Uhum. Anselmo, eu entendo que é você quem tem que mover os recursos cabíveis, os recursos legais cabíveis, para provar se aquilo é uma mentira, né, assim, o quanto aquilo te afetou, porque inclusive porque dentro do que a gente estava falando, você já tem consequências legais para calúnia, né, Já, assim, crime contra a honra. exatamente, você tem os crimes contra a honra, você tem calúnia, então assim, que tipo de. Qual é o tamanho da consequência que essa sua notícia falsa Uhum. causou? Inclusive, porque um princípio que eu defendo bastante, né, que eu acho que é razoável, é o princípio da proporcionalidade.
né? Assim, tipo, você escrever uma notícia, sei lá, falsa, que viraliza e que impacta milhões de pessoas e que causa uma consequência muito nefasta, a consequência, o que você tem que sofrer por isso, eu não estou dizendo nem, não vou nem entrar em cadeia, porque também tem isso, né? Quando a gente fala de consequência legal, eu acho que você pode, sei lá, ser determinado que você tem que apagar essa notícia uma vez provado que ela é falsa, dentro de todos os recursos cabíveis, né? Assim, você tendo acesso à defesa, a como é que você chegou nessa notícia, enfim, confiando que um processo funcione, que você tenha uma punição que seja proporcional ao que você fez, né? Assim, uma notícia falsa que seja que não tenha uma consequência cabível, que tenha uma consequência muito pequena, né? Assim, você inventou uma fofoca sobre mim e eu fui lá e te processei, falei, olha, tá provado que esse cara essa notícia é falsa, isso é mentira e ele feriu e é uma calúnia. Pronto, assim, então qual que é a consequência? Então você vai ter que apagar esse post, né? E vai ter que me pagar uma indenização, por exemplo. Né? Assim, eu acho que o máximo Entre os pares, então. Exato, eu acho que tem que ser Sem um resolvido entre terceiro os agente pares. fiscalizando. Não sei pensar muito sobre isso, Anselmo. Assim, eu acho que você precisa resolver da melhor maneira possível entre os pares. Eu acredito no princípio, como se diz, da subsidiariedade, né? Assim, tipo, que você precisa resolver as coisas o mais localmente possível, porque eu posso estar misturando muitas coisas, mas eu acho que sim, você precisa resolver as coisas no menor nível possível, sem envolver instâncias superiores, porque a tendência é que essas instâncias superiores compreendam menos no que está acontecendo dentro desse nível possível, né? Assim, se eu tenho uma briga com o meu marido, né? Assim, se eu tenho uma briga, se eu tenho um problema judicial, se eu me separei, né? Assim, eu tenho um problema judicial resolvido com ele, é muito difícil que um juiz do STF tenha conhecimento de Sim. todas dos, enfim, de tudo que implicou essa separação, de todas as consequências, de tudo que aconteceu para nós dois. Né? Assim, o ideal é que quem vai definir, o juiz que vai definir, beleza, você mentiu nisso, 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 você tá errado aqui, 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 então sua consequência é essa, você vai ter que pagar esse post, você vai ter que pagar a quantia X. É quem está acompanhando esse processo de perto. Né? Assim, tipo, então eu não estou dizendo que você não deva sofrer absolutamente nada por publicar ou por fazer uma notícia falsa, mas eu acho que essa punição, ou essa reprimenda, o que quer que seja, seja feita no nível mais próximo possível. É por causa dessa ideia de resolver localmente, só entre os pares, que a Gazeta não tem, por exemplo, um Gazeta Verifica, uma coisa do tipo? Não sei, Anselmo, não sei responder sobre isso, assim, de verdade. Não tenho, não estou por dentro dessas diretrizes na Gazeta. Em agências de checagem que ficam lá dizendo, olha, essa notícia sua é falsa, ela marca assim, deixa aquele carimbo de falsa na sua notícia, como se eles fossem um órgão competente para determinar o que não é, o que é que não é verdadeiro. Uhum, sim. É meio complicado isso. E a Gazeta eu reparo que não tem um órgão desse. Eu acho bom É, que não tenha. enfim, Eu acho que eu nunca defini assim que não sei como é que os editores que estão acima de mim na Gazeta pensam sobre isso, assim, nós vemos aí que as agências de checagem têm problemas, né, que elas, enfim, produzem inclusive notícias falsas, como aquela famosa lista das palavras racistas. Eu também acho que tem vários problemas nisso, tem no você caso ter da uma Oeste também. Exato, você tem uma agência, o David Agape que esteve aqui sabe disso muito melhor do que eu. Mas assim, eu não saberia te dizer se é por isso que a Gazeta Uhum, tem uma, se a Gazeta tem ou não uma agência dentro dela. O que eu sei é que os nossos editores, a gente tem um jurídico, né? Enfim, que uhum. se eu publicar alguma besteira, se eu publicar algum dado falso, alguma coisa que atente contra a honra de alguém ou alguma coisa que seja claramente uma calúnia, eu vou ter que responder, ou se eu não, eu no nível pessoal, a Gazeta, o meu editor, enfim. A gente lida com as coisas como sempre lidaram, né? Assim, se a gente publica alguma mentira, a pessoa que foi afetada por essa mentira tem todo o direito de vir dizer Sim, isso sim. é mentira, né? E uma última coisa, antes de eu estava conversando aqui com o David Agape, eu falo que é o seguinte: volta e meia a gente vê jornalistas discutindo o limite do humor.
E aí eu perguntei para o David, tá, e o jornalismo, David, tem limite? Qual é o limite do jornalismo? Porque a gente vê algumas vezes os caras se passando por alguém que ele não é para conseguir uma informação, mentindo para determinadas pessoas para ver se extrai uma confissão, alguma coisa do tipo. E aí eu queria saber de você, você vê que se o jornalismo ele tem algum limite ou vale tudo para você conseguir a informação que você quer, para você publicar o que você quer, do jeito que você quer, como é? Ah, olha, Anselmo, eu acho que isso é uma das grandes questões, assim, do jornalismo, e eu acho que, mais uma vez, espero não parecer muito ingênua, nem muito repetitiva nessa resposta, mas é o tipo de coisa que eu só consigo avaliar caso a caso, Entendi. né, assim, porque é muito fácil, Anselmo, eu te explico, e a gente reclama disso na imprensa porque, né, se faz isso com frequência, enfim, que é o seguinte, você é muito bonito, todo mundo bate palma quando isso é feito para o lado oposto, né? Assim, se eu, Maria Clara, me disfarçar, sei lá, mentir, me disfarçar, assim, usar de todos os meios possíveis para investigar, usar um nome falso, sei lá, uma coisa, pensa que é na coisa mais, né, rocambolesca que o jornalismo faz, sei lá, um nome falso, usar pseudônimo, mudo, usar uma peruca, sei lá, inventa aí, e aí eu descubro um grande escândalo de corrupção na esquerda. Todo mundo vai bater palma para mim, né? Assim. Mas aí, se alguém faz exatamente a mesma coisa e descobre um escândalo de corrupção na direita, aí, meu Deus, ele usou dos meios errados, né? Assim, então, eu acho que é muito delicado. Eu particularmente, eu não entro nessa área de jornalismo investigativo. Eu não gosto de jornalismo investigativo. Né, Uhum. até por isso não entro tanto em questões de checagem, tal, porque o David, quem gosta bastante disso, eu sou uma pessoa bem mais ligada à área da cultura, comportamento, são esses Entendi. temas que me apaixonam mais. Mas eu acho extremamente difícil entrar nessa definição. Eu acho que é uma questão tão delicada quanto se o jornalismo deve se posicionar ou não, né? Eu prefiro hoje um jornalismo posicionado, né? Porque você sabe de onde as vozes estão vindo, Sim. né? Assim, eu acho que, inclusive, o jornalismo se posicionar não faz com que ele seja. Eu acho que eu posso sim almejar a neutralidade, não no sentido de uma neutralidade, assim, eu não tenho lado, eu não defendo ninguém, eu não tenho nenhuma visão de mundo. Eu acho que a neutralidade, ela talvez seja até quase um sinônimo de uma honestidade intelectual, sabe? Assim, eu tenho o lado, eu sei de onde eu estou vindo, né? Eu sei qual que é a minha visão de mundo, o que, que eu defendo, mas eu não vou inventar um número sobre o lado oposto. Né? Eu Uhum. não vou inventar um número sobre o lado oposto. Eu não vou, por exemplo, e aí, voltando para essa questão que você perguntou, né? Os limites do jornalismo. Eu acho que tem uma questão de proporcionalidade. Eu vou dar um exemplo, assim, sem citar casos, mas assim, que eu já usei em reflexão, né? Assim, isso já aconteceu comigo trabalhando antes para a Veja ou trabalhando para a Gazeta, assim, é uma coisa da relação de fonte e entre fonte e repórter. Já aconteceu comigo de eu estar fazendo uma entrevista com uma pessoa e a pessoa lá no meio da entrevista falar uma coisa super interessante, fazer uma piada maldosa ou falar alguma coisa que escapou, sabe assim? E ela virar para mim e falar assim, cara, por favor, não publica isso. Vou te dar um exemplo, tá? Uhum. E assim, e aí eu te pergunto, o que eu faço? Sim. Depende. Depende, assim, e qual que já foi a minha régua pessoal, né? Já aconteceu já comigo de eu estar entrevistando uma pessoa, a pessoa falar uma coisa que é absolutamente interessante, que assim, que eu tenho certeza que ia render uma manchete legal, que ia render pra caramba, que todo mundo ia falar, que ia repercutir no Twitter, né? Como se diz. E a pessoa na hora percebeu que se traiu e falou: Meu Deus, por favor, não publica isso. E já aconteceu, e falo, afirmo pra você aqui, eu não vou contar o caso, mas já aconteceu de eu falar: Tá bom, cara, e não publicar. Porque qual foi o meu cálculo na hora? E aí, ele até é um pouco utilitário, mas meio que assim, era, cara, essa frase que ele disse e que eu não vou publicar, vai mudar o país? Sabe assim, vai resolver, vai ser uma coisa que assim, puxa, vai ser uma bomba,
é uma frase que é interessantíssima, vai elevar a qualidade da minha entrevista assim a outro nível. Ou eu vou fazer aqui só de implicância, sabe? Assim, tipo, não vai mudar nada e esse cara vai parar de falar comigo porque também é o lado B do jornalismo, você precisa manter fontes, você precisa manter contatos. Então, assim, esse cara vai parar de falar comigo porque eu publiquei uma frase que nem era uma coisa... Hã? Que não era para ter sido publicada. Não, que não era tão importante, sabe? Assim, tipo, que não era tão importante, que não ia mudar a ordem das coisas, que não ia ser uma coisa bombástica. Outra coisa, aí eu estou numa posição completamente diferente, e aí torna a coisa mais complicada. Se eu estou entrevistando, por exemplo, o Bolsonaro, ou, sei lá, o Lula, ou uma pessoa, uma figura importante, uma figura de poder, ou mesmo um artista, sei lá, eu estou entrevistando Caetano Veloso, sei lá, qualquer pessoa do gênero, né? Assim, uma pessoa grande, e aí lá no meio da entrevista, a pessoa fala uma coisa que é, tipo assim, bombástica, sabe? Sei lá no meio da entrevista, o Bolsonaro revela que amanhã a Petrobras vai estar privatizada, sei lá. Uhum. Ou o Lula revela que, tipo, não, cara, sei lá, enfim, lá no meio da conversa ele fala uma coisa que, tipo, cara, isso é uma entrevista importante, isso é uma fala importante, isso muda a entrevista, ou isso contribui muito para a entrevista. E ele me vira e fala assim, cara, por favor, não publica isso. Eu acho que é outro contexto, sabe? Assim, eu posso tomar uma decisão diferente num cenário desse, falar assim, não, cara, você falou, assim, tá em on aqui, a entrevista tá posta, uma fala dessa é importante que o público saiba. Sim, sim, sim. Né? Então, eu acho que, assim, os limites do jornalismo, eu acho que tem esse elemento de, como é que eu vou dizer? Tem esse elemento de depende, né? Assim, eu acho que a gente tem que sempre estar olhando, ter uma prudência de pensar a que custo eu estou fazendo isso, né? Assim, qual que é o que eu estou colocando na reta, né? O que está me custando fazer essa investigação, ou me disfarçar, ou usar de quaisquer meios, enfim, o que está me custando fazer isso e qual é o bem que eu vou produzir, né? Assim, em nome de que eu estou fazendo, né? Assim, é uma pergunta que já, assim, eu sei, eu não vou entrar nesse debate aqui, eu só estou dizendo que eu já vi coisas interessantes, inclusive se você olhar lá na Gazeta a entrevista do Paulo Pozanov com o Glenn Greenwald, né, da Vaza Jato, o Glenn comenta isso. Não estou entrando no método do valor da Vaza Jato, enfim, não vou entrar nisso aqui, por favor. Mas uma coisa que o Glenn fala, ele fala, cara, eu já usei muito material usado com hacker e as pessoas batiam palma. Né, assim, o problema virou um problema ser muito material que veio hackeado, que veio de fontes assim, com grandes veículos, e eles aprovavam, achavam ótimo. O dia que chegou um material que beneficiava outra pessoa, aí passou a ser um problema usar o hacker. Então, o problema é o hacker ou o problema é para quem você está usando? Sim, é verdade. Assim. Então, eu não estou dando uma resposta para essas perguntas, né? Porque eu acho que elas são realmente delicadas. Sabe? É isso que eu estou te dizendo. A direita fica muito, né? Tem vários argumentos cabíveis para você criticar a Vaza Jato porque o material veio de um hacker. Tá bom, e se esse hacker tivesse fundamentado as denúncias contra o Lula e as denúncias que geraram o Petrolão e todos os processos, enfim. Sabe? E se esse hacker hoje fosse o cara que aparecesse alguém que hackeou o material e que trouxe um grande vazamento contra o STF? Tem um problema é o hacker? Sabe? Então eu acho que eu diria que o jornalismo tem um limite que é muito. É por isso que é difícil a gente colocar lei sobre isso, né? Voltando àquela pergunta rapidamente sobre liberdade de expressão e sobre regulamentação, é por isso que é muito difícil você regulamentar. Né? Assim, você colocar uma lei, uma coisa arbitrária que vai dizer isso aqui pode, isso aqui não pode. Assim, você não pode caluniar uma pessoa e sair impune. Em se provando que é uma calúnia, né? Em se provando que eu, Maria Clara, me vesti, sei lá, me disfarcei, lá, e arrumei um material falso que prejudicou a vida de uma pessoa de forma com base numa mentira, é claro que eu tenho que pagar por isso. Uhum. Aí eu fico imaginando, é só um palpite meu, que assim como existe punição pela OAB e pelo CRM, eu fico imaginando que para o jornalista poderia, ou melhor, deveria ter algo equivalente. Eu vou dar só um exemplo que o Rica Perrone conta,
Uhum. E que me faz pensar isso. Há um tempo, ele conta que um determinado jogador de futebol, eu não sei o nome, e acho que ele nem fala o nome no caso, não dava entrevista para ninguém. Até que uma determinada repórter conseguiu a entrevista. E aí ela parece que ela liga para o celular e fala, não, mas ó, daqui a pouco eu te passo que eu tô aqui com ele no motel. Nunca ouvi esse caso, mas enfim. Então, assim, eu acho que essa repórter ela passou de todos os limites éticos que E você já... você acaba atentando contra todas as suas colegas, né, fazendo isso. Acaba, enfim, como você comentou, é um limite ético bastante claro de ser ultrapassado. Então, nesse caso, eu acho que deveria ter uma OAB dos jornalistas dando uma punição para essa moça. É como eu vejo a coisa. Faz sentido, nunca tinha pensado nesse formato, né? Assim, de verdade, nunca pensei nisso, porque inclusive para ser jornalista você nem precisa de diploma, né? Assim, então entra em todo um outro debate mais delicado sobre isso. Então eu não sei se eu diria uma OAB, mas assim, concordo, faz sentido de que você pense numa punição que não seja jurídica, né? Assim, tipo, enfim, que também não tem crime nenhum na menina lá querer ter um caso com o moço. Mas, é, mas assim, tipo, cara, você infringiu um limite da profissão. Ou mesmo essa regulamentação própria, assim, tipo, cara, os editores, as pessoas que contratam essa pessoa que tenham um código legal, assim, talvez a gente não pode, talvez a gente não fale numa OAB, né, assim, mas assim, códigos éticos das redações, né, assim, que as redações estabeleçam um manual, assim, quando a gente tem eleições, por exemplo, na Gazeta e isso em vários outros veículos, o veículo estabelece interiormente um monte de regras, né, para lidar com candidatos, para lidar com quem está ligado ao processo político, como é que a gente vai lidar para ser, de fato, se não imparcial, justo, né? Assim, então, se não sei se eu falaria numa OAB, mas que as redações tenham códigos de éticas claros, né? Assim, tenham comitês, tenham formas de lidar diante de cada caso que se apresenta. Tá certo. É mais ou menos como eu penso. E vamos lá, você já viu o Selmocast outras vezes, né, das outras pessoas, você viu que a gente fala aqui mais é de livro do que de qualquer outra coisa. Eu estava preocupada já, falando, nossa, gente, ninguém merece falar de jornalismo. É, um pouco. Tô brincando, mas assim, É porque é, é para esquecer um pouco esvanecer da sua profissão, né? Esquecer um pouco. sim, na verdade, assim, eu acho, Selmo, que para mim, eu não tenho eu tenho muita dificuldade de lidar com esses debates sobre, enfim, liberdade. Assim, eu sou uma pessoa, né, claro, a favor da liberdade, né? E eu concordo que você regulamentar liberdade de expressão para além do que ela já é regulamentada, né? Assim, para além do que a gente já conhece como razoável. Exato, para além do que a gente conhece como razoável, eu tenho muito receio da arbitrariedade. E é justamente esse mesmo receio da arbitrariedade que me move nesses casos todos que a gente está comentando. Uhum. Né? Assim, como é que você regulamenta o nível de comentários e podridão do Twitter e do Instagram? Como é que você regulamenta a ética jornalística? Sei lá, cara. Né? É, Assim, é justamente por ter receio de arbitrariedade que eu bebo bastante dessa fonte dessa fonte liberal nesse ponto de que você não adianta você ficar judicializando as coisas, né? Enfim, querendo resolver todas as coisas em princípios legais. sim, é verdade. Bom, começando aqui, deixa eu perguntar uma coisa. Você nasceu numa família leitora? Olha, interessante essa pergunta, assim, não muito, para ser sincera, assim, a minha mãe, ela era, assim, meus pais têm ensino superior, né? O meu pai é formado em matemática, em pedagogia, mas eu nunca vi meu pai lendo muito, né? Assim, nunca vi meu pai lendo vários livros, enfim, não me lembro disso, não tenho essa memória da infância. A minha mãe, assim, ela era professora de inglês, ela é formada em engenharia e ela era diretora de escola infantil, só que ela faleceu quando eu tinha 7 anos, então Uhum. eu também não tive influência dela na minha vida enquanto leitora, né? Assim, eu sempre
fui uma criança curiosa, né? Eu me lembro, pelo menos pego vídeo de infância, assim, eu sempre gostei da escola, gostava de estudar, assim, mas não tinha hábito firme de leitura. Eu sempre gostei de ser boa aluna, né? Assim, então eu estudava para tirar boas notas. Mas eu diria que eu fui desenvolver o hábito de leitura, de sentar e gostar de ler, de um jeito meio engraçado, que hoje eu acho que atenta contra mim, por causa de, enfim, já explico o porquê, mas eu faço parte da geração de leitores que aprendeu a ler com Harry Potter, né? E aí, como eu vi num tweet um tempo atrás, assim, a geração de leitores que começou a ler com Harry Potter e só leu Harry Potter pro resto da vida. Não é assim, de certa forma o meu caso de algum ponto, e eu me esforço para corrigir, porque realmente eu vi um tweet brincando com isso e eu achei deveras engraçado, porque parece que uma galera realmente começou a ler com Harry Potter e estacionou lá. Mas sim, eu comecei a ler com esses livros, né? E inclusive hoje é o meu objeto de mestrado, mas eu comecei eu acho que eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos, uns 12 anos, quando eu comecei a ler a saga. E foi a primeira vez que eu tenho uma memória muito clara, muito concreta, de assim, sentar no quintal da minha casa e perder a tarde lendo. Né? Assim, não querer, assim, esquecer das coisas que tinha que fazer da escola, esquecer de sair, de atender telefone, de ficar, assim, horas imersa num livro, né? Ter esse prazer. Então, foi assim que eu comecei a ler bastante, assim. Na minha família, assim, acho que a outra referência que eu tenho, assim, antes dos livros de fantasia, acho que talvez com a mesma frequência, eu me encantei muito com o assunto da religião, né? Porque minha mãe era bastante católica, eu tenho um tio que é escritor, que eu acho que, assim, tirando os meus pais, era a minha grande referência intelectual na família, né? Assim, ganhei livros dele quando eu era pequena, acho que o primeiro eu ganhei, pequeno não, vai, já era adolescente, agora lembrando melhor, eu tinha 15 anos quando ganhei o primeiro livro dele. Era um livro sobre namoro cristão e tudo mais. E, enfim, não é um tema que eu tenho grande familiaridade, mas eu lembro de ser o primeiro livro e eu comecei, a partir daquela época, a comprar vários, a ganhar vários, a passar a ler bastante sobre o tema da religião. Então, isso também me influenciou bastante. Na escola, como é que era tratada a leitura? Olha, eu tive professores que me incentivaram. Tive uma professora de língua portuguesa no fundamental que incentivava bastante. E a gente tinha umas listas obrigatórias, né? Eu estudei no Colégio Objetivo, em Lorena, né? Lá na minha cidade natal, no interior de São Paulo. E você tinha, eu me lembro agora, não vou lembrar que série era, mas provavelmente na segunda fase do ensino fundamental, lá pela quinta, sexta série, ou atualmente sexto, sétimo ano, né? Eu esqueço dessas mudanças. Mas eu me lembro, por exemplo, de ler isso ainda antes do vestibular, né? Não, isso ainda bem mais cedo, mas eu lembro de ler As Viagens de Gulliver. Eu me lembro de ler Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare. Lembro de ler Romeu e Julieta. Lembro de ler qual era um que eu gostava muito? Cyrano de Bergerac, que é uma peça francesa, se eu não me engano, assim, mas foi uma peça que me marcou muito, assim, quando eu era criança. E eu lembro que, assim, era uma professora também que ela era muito boa, e assim, cada bimestre a gente tinha que ler um desses livros. Tinham também era uma adaptação, claro, né, mas era uma adaptação da Ilíada, né, um livro contando a história da Guerra de Troia. Óbvio, não era o Homero, né, não era a Ilíada Mas era propriamente dita. adaptação e você entendeu bem a história. Exatamente. Eu lembro que eu saí apaixonada pela história. E eu lembro que essa minha professora, nossa, acho que fazia muito tempo que eu não pensava sobre isso. Mas eu lembro que essa minha professora tinha uma dinâmica muito interessante de fazer teatros junto com os livros, né? Assim, a gente lia livros e aí você tinha que fazer o teatrinho depois. E eu era completamente apaixonada por fazer esses teatros. Eu li Cyrano de Bergerac, e aí eu interpretei a Roxane, né? Que é não a protagonista, né? O interesse amoroso do protagonista na peça. Eu lembro de ler a Guerra de Troia e fazer a gente interpretar, acho que, se eu não me engano, era bem o comecinho da história, né, quando se dá a guerra, quando a Helena de Troia se apaixona pelo Paris,
e você Uhum. tem as deusas ali, o concurso de beleza, e eu lembro que eu fui a Sim. Afrodite, enfim, eu lembro que eu gostava, era bastante estimulante para mim, assim, ler esses livros que a gente lia para fazer tarefa, era uma coisa que eu gostava. Então, nossa, não tinha nem, há muito tempo que não pensava nessa época da minha vida. Mas tinha um certo, resumindo a pergunta, a minha escola tinha um incentivo, sim, à leitura. No final, começou a ser mais chato por causa daquele problema crônico que a gente tem, que é ter que ser obrigado a ler para o vestibular. Sim. Né, assim, então, no final, a lista de livros obrigatórios da FUVEST, por exemplo, acho que eu consigo contar no dedo os que eu li e menos ainda que eu gostei, assim, eu lembro que eu li o Curtiço, eu odeio aquele maldito Curtiço. Eu acho aquele livro horrível, assim, mas eu gostei bastante do Dom Casmurro, por exemplo, Uhum. né, que é um que eu levei comigo, assim. Acho que foi o único, para ser sincera. E você começou, mas você começou mesmo foi com Harry Potter. Foi com Harry Potter. Tem toda Sofri uma desse geração. mal. Mas tem toda uma geração. Muita gente que passou por aqui começou com Harry Potter e dali do Harry Potter conseguiu pular para outras coisas. De repente foi o seu caso. Acho que o Foi, Harry Potter assim, é eu um acho bom que ponto de partida. o Harry Potter, ele me deu essa sensação, em primeiro lugar, assim, como eu descrevi, assim, de me tragar para dentro de uma história, sabe, assim, tipo, é a primeira vez que eu lia uma história, assim, caramba, eu quero muito saber o que vai acontecer depois, né, Uhum. e eu acho que essa experiência, em algum nível, Anselmo, talvez ela tenha, é onde eu vi esse tweet que eu achei engraçado e me fez pensar, assim, é muito legal, acho que a J.K. Rowling tem um mérito incrível de ter, né, formado uma geração de leitores, mas eu acho que o perigo que eu corri, e que hoje, né, por uma série de outras razões, eu me esforço para mudar de perspectiva, é que, assim, eu me acostumei com a literatura rápida, né, essa literatura que você lê para saber o que vai acontecer depois, Uhum. né? E isso me tirou um pouco a paciência. Eu acho que tem vários outros fatores envolvidos, tá? Smartphones, enfim, outros problemas da minha geração. Mas eu acho que isso me tirou um pouco a paciência, a habilidade de ler um livro, ler um clássico, por exemplo. Eu Uhum. nunca consegui entender muito bem qual que era o sentido, assim, tipo, se você me perguntar, por exemplo, sobre os grandes clássicos, eu acho que eu li, se não quase nenhum, muito poucos, né? E é um exercício que eu estou hoje tentando fazer aos poucos, porque eu não via muito sentido, assim, para mim era muito difícil entender por que um livro chato, entre aspas, ficou tão famoso, um livro lento, um livro que, assim, você não tem aquela você até pode querer saber o que vai acontecer no fim, mas ele não te agarra com aquela gana, né? Assim, a J.K. Rowling, a história é muito interessante e ela tem aqueles truques de ela vai, enfim, é uma história de detetive na medida em que ela vai te dando algumas informações e colocando mistérios e você vai querendo saber o que vai acontecer, quem matou, quem fez, quem que é fulano e tal. E você sabe, com certeza melhor do que eu, que nem todos os clássicos têm isso. Né? Assim, o clássico ele é uma história que às vezes ela está sendo contada por si só, é uma história que está representando ali um dilema, uma situação que uma pessoa viveu, que não necessariamente ela vai te prender pela curiosidade, pela gana de saber o que vem depois, tanto que não existe spoiler de clássico, né? Assim, É verdade. não existe spoiler, ninguém espera que eu leia o Hamlet, ou leia qualquer qualquer coisa do Shakespeare, querendo saber quem matou no final, né? Assim, tipo, geralmente você não lê Romeu e Julieta e fica bolado porque alguém te contou de antemão que morrem os dois, Uhum. né? Assim, a Romeu e Julieta se tornou um clássico, não é porque morrem os dois, é por conta da própria narrativa, né? Uhum. Assim, da forma como o Shakespeare narra, dos sentimentos que ele coloca ali, são outras coisas que fazem um clássico ser um clássico. O que eu Sim. percebo é que isso gerou uma certa imaturidade em mim, né? Assim, falo por mim, não vou falar em nome da geração, né? Mas tenho um pouco dessa impressão, assim, que, tipo, é legal começar com Harry Potter, mas é importante dar o passo dois, né? Sim. Assim, de apreciar a literatura, apreciar, eu detesto esse termo, tá? Assim, mas na falta de outro, coisas mais elevadas. Não no sentido de, meu Deus, entrar nessa pira louca da alta cultura, não é Sei. isso, mas, assim, apreciar coisas mais elevadas no sentido de, cara, por que esse livro é, assim,
perdurou por tanto tempo? Né? Assim, o que tem aqui? Por que um Dostoiévski é o Dostoiévski? Né? Assim, tipo, se você lê, e aí você começa a entender um pouquinho, né? Pelo menos eu tive essa experiência. Por exemplo, vou dar um exemplo bem rasteiro, tá? Assim, mas se você lê O Hobbit, por exemplo, que é uma graça, né? Que é um livro muito legal do Senhor dos Uhum. Anéis, do É o único Tolkien. que eu li do Tolkien. Oi? É o único que eu li do Tolkien. Pois é, então, olha, eu gosto muito do Senhor dos Anéis, mas eu li o primeiro, que é o Senhor dos Anéis, né? A primeira, Sociedade do Anel. a Sociedade do Anel. Olha só como eu sou boa em Senhor dos Anéis, mas tudo bem, eu gosto mais do Tolkien como acadêmico do que do Senhor dos Anéis, mas eu li a Sociedade do Anel e arrastei nas duas torres, assim, ainda não terminei. Eu gostei muito do Hobbit. Mas se você lê o Hobbit e se você vê se você lê o livro do Rodrigo Duarte Garcia, qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Né? Assim, tipo, o personagem principal do livro do Rodrigo, né, Os Invernos da Ilha, que é muito legal, ele tem dilemas e faz questionamentos e vive situações que o Bilbo Bolseiro não vai viver, porque o Hobbit é um livro feito para crianças e adolescentes. Sim. Não significa que um adulto não possa gostar daquilo, nem se identificar em algum nível. Mas quando você passa por um nível superior nesse sentido, assim, tipo, e olha que eu tô falando do Rodrigo, tá vivo, né? Não é nem um grande clássico da civilização ocidental, mas assim, quando você passa por um livro de adulto, você entende, pô, isso aqui é de adulto, porque ele tem situações e dramas e questões existenciais que você não entende quando você é mais novo. Sim. Né, assim, então, você passa a esse ponto de ler, e isso é uma coisa que acontece com o Harry Potter também. Harry Potter é um livro, continua a ser muito bem escrito, né? Assim, se eu pegar para ler, e faço isso um pouquinho no mestrado, alguns trechos de Harry Potter, cara, continua muito bom. A J.K. Rowling escreve muito bem, assim, a história é boa, é bem amarrada. Ela coloca dilemas e situações ali interessantes, né, instigantes, que tem adultos vivendo dilemas de adultos ali e tal, mas não é o grande foco, é uma coisa completamente você lê, e li muito pouco, né, mas assim, eu li um texto bem pequeno do Dostoiévski, né, o sonho do homem ridículo, se eu não me engano, e você vê os dilemas colocados ali é outro nível, né? Assim, são outras perguntas, outras questões, assim, são questões que partem de um lugar da alma, por assim dizer, muito diferentes das que estão colocadas no Harry Potter. Então, pelo menos na minha vida, eu percebo que não dá para culpar o coitado do Harry Potter, mas eu acho que por muito tempo eu fiquei um pouco presa nisso, sabe? Assim, isso Uhum. e por outras questões também, como eu falei, de perder o hábito de ler por algum tempo, que eu tô agora lutando mais para recuperar, mas eu percebo que isso minou um pouco em mim, assim, eu tenho que cultivar essa habilidade de ler livros diferentes que me prendam por outras razões que não somente o quem matou, né, o quem fez. Entendi. Para isso, aí eu te dou uma dica. Tem uma menina que eu entrevistei aqui recentemente, que é a Michelle Cohen. E o Instagram dela, as redes sociais dela são voltadas exatamente para isso, para aproximar as pessoas dos clássicos. Ela é bem legal no trabalho que ela faz nesse sentido, então você acompanhando ela, talvez você tenha uma visão diferente, porque ela fala que o Machado que é apresentado, do jeito que é apresentado na escola, acaba afastando as pessoas muito. Sim, faz todo sentido. Não, inclusive comigo, eu criei um rancinho dessa coisa de alta cultura, porque eu fui vítima dele, sabe? Assim, tipo, Uhum. dando tanto da escola que você tem que ler, porque você tem que ler, é obrigado, quanto depois de uma pira, eu me lembro direitinho quando eu resolvi que ia começar a ler Shakespeare, né? Assim, eu lembro que eu tava conhecendo o maravilhoso mundo da direita tal, e as pessoas, obras obrigatórias, os grandes clássicos, sabe? Essas Uhum. obsessões. E eu me lembro que eu ouvi alguém dizer assim, não, acho que alguém perguntou, não lembro como é que eu cheguei nessa informação, mas eu lembro que alguém falou assim, que tipo de obra você recomenda, assim, um autor que você tem que ter lido tudo? Aí a pessoa respondeu Shakespeare. Eu falei, então agora eu vou ler Shakespeare, agora eu vou ficar inteligente. Então eu vou ler Shakespeare. E eu me lembro que eu comprei o Hamlet, e eu não entendi nada. Não Entendi. entendi lufas. Achei tudo um saco, na verdade. Né? Assim, tipo, eu li aquele negócio hermético, eu, tipo, nossa, mas que coisa esquisita, que maluco doido da cabeça. Sabe assim, eu não me conectei com a história. Não Sei. entendi bem a história.
Óbvio que aconteceu, eu larguei mão, depois eu fui ler o Frankenstein, da Mary Shelley, que eu até avancei um pouco mais, assim. Mas eu me lembro de ter muita sensação de, cara, parece que eu tô achando tudo chato. Eu sei que, assim, diz muito sobre mim, né? Eu não tenho ainda, talvez, o desenvolvimento intelectual suficiente para entender as coisas que estão postas aqui. Mas, tipo, cara, que coisa chata. Como é que eu começo de uma maneira mais genuína? E o que me salvou, Anselmo, nessa busca por ler coisas mais de adulto, mais, né, assim, tentar entender por que essas coisas são boas, foram algumas reflexões que eu vi, sobretudo no Instagram do Pedro Sete Câmara, que escreve bastante lá no Instagram, assim, eu gosto muito dos textos dele. Primeiro, no sentido de que a cultura não é uma coisa que você tem, quer dizer, você pode querer ter, como se fosse uma Ferrari, né, assim, eu quero ler Shakespeare. Por que você quer ler Shakespeare? Para eu dizer que eu li Shakespeare, né? Assim, para eu dar o checklist ali, eu li Hamlet, li Mary Shelley, li, sei lá, cara, Homero, li tudo, eu li, tá? Se você perguntar todo mundo que eu li. E não é esse, assim, você pode querer ter a cultura desse jeito, mas o bacana, o barato da cultura é ela vir de um cultivo genuíno seu, né? Assim, ela vir de um interesse, de uma pergunta que você se faz e que você começa a tentar entender aquele sentimento. É isso que faz com que você se conecte com a obra, né? Quando eu entendi isso, e aí eu comecei a não procurar, porque aí você acaba virando, nessa pira da alta cultura, você acaba virando um retrato que ele pinta no Instagram, e que eu me vi nisso, assim, é a pessoa que vai no Louvre e tira selfie com a Mona Lisa, só pra dizer que foi. Sim. Sabe? Tipo, você tá lá só por ir, sabe? Assim, só pra dizer, você não sabe o que é aquilo, você não sabe por que aquilo é legal. E eu não tô dizendo aqui, eu não tô, pelo amor de Deus, não tô dando essa coisa elitista de que, não, então você não pode no Louvre, você não serve no Louvre se você nunca estudou a Mona Lisa. Eu tô falando do ponto disso da experiência pessoal, né? É muito mais divertido você ir ao Louvre, ou você ir. Tem nada de errado você ir no Louvre só pra tirar selfie com a Mona Lisa. Eu fui, inclusive. Mas é muito mais divertido, você aproveita muito mais se você sabe do que se trata. Sim. Né? Assim, se você conhece, você fala, caraca, olha isso, olha o que isso representa, olha o tamanho, enfim, você tem essa percepção. E eu me lembro que eu comecei a construir um pouquinho dessa relação com a cultura quando eu fui criar essa noção de que assim, a cultura é legal quando ela conversa com você, quando ela parte de uma pergunta sua, né? Por exemplo, né, eu me lembro que eu, desde que eu ouvi falar dele, eu fiquei muito encantada com as teorias do René Girard, né? Que fala sobre a teoria mimética e tudo mais. E por que eu fiquei interessada? Porque desde a primeira vez que uma pessoa me explicou a teoria mimética, né, quando ele fala como o nosso desejo sempre acontece em relação ao desejo do outro, né? Como a gente é imitativo, a gente acha que deseja as coisas porque brotou no coração e isso é mentira. Quando eu quando me explicaram isso, eu percebi isso em mim, e eu percebi o quanto isso estava colocado nas relações com as pessoas, aquilo me deu um estalo, eu falei, caraca, eu nunca tinha pensado desse jeito. Não é que isso realmente explica a relação que eu tenho, por exemplo, eu tive uma amiga na infância que foi assim, uma pessoa com quem eu sempre competi muito, né, assim, eu desenvolvi uma relação muito grande de competição com ela. E eu me lembro que era uma coisa assim, sabe, uma mistura de inveja com admiração, uma coisa que quando você é adolescente, você não administra bem, e tem brigas e intrigas na escola, sabe, assim, tipo... E depois, um pouquinho mais velha, quando eu entrei em contato com o René Girard, eu falei, caraca, tem tudo a ver, eu lembro que eu competi com ela, porque eu queria ser igual, nananã. Quando eu criei essa conexão, e aí eu li o livro do Girard, que é o Shakespeare Teatro da Inveja, que ele analisa as obras do Shakespeare a partir da teoria mimética, e eu fui ler o capítulo, não li o livro todo, mas eu li o capítulo sobre Sonho de uma Noite de Verão, que era um texto que eu tinha lido na adolescência. Quando eu li esse capítulo e eu reli Sonho de uma Noite de Verão, eu falei, caramba, é exatamente a relação que eu tinha com a menina, olha como isso explica a minha vida, olha como isso dá um clique, né, assim, dá um sentido para uma coisa que eu vivi, né, e isso é o barato da literatura. Isso é o barato de ter cultura. Né? Assim, hoje eu acho que a minha relação com o Sonho de uma Noite de Verão é uma peça simples, é pequena, tudo bem, mas é uma peça muito mais... É uma relação muito mais genuína do que a que eu teria lendo Hamlet só por ler.
né? Assim, só para dizer que eu li Shakespeare, olha só que legal, li um grande nome da civilização ocidental, né? Assim eu consigo, por essa lente eu consigo entender, caraca, por que esse cara é um gênio? Porque ele, sendo um homem inglês, britânico, lá, enfim, há muitos séculos, ele conseguiu antecipar ou entender e descrever um sentimento que eu, Maria Clara, tô aqui, vivi lá com meus 14, 15 anos, 16, com a minha colega de escola. Por isso ele é genial. Né? Sim. Assim, tipo, você entende qual é a genialidade da coisa. E isso me fez, por exemplo, aí agora eu tô lendo a Amiga Genial, da Helena Ferrante, né? Que também já me falaram, cara, parece muito com Shakespeare. E aí você fica assim, nossa, mas por que parece Shakespeare? Agora eu entendi. Porque a Helena Ferrante, pelo menos até onde eu li, né, no livro da Amiga Genial, ela não tá preocupada em te contar o que aconteceu. O barato da história é justamente você observar, contemplar a relação entre as protagonistas, a competição das duas amigas, né, como uma vai espelhando a outra, sentindo inveja, e aí o ressentimento que vai criando, a admiração misturada com amizade, com solidão, todo o desenvolvimento, a passagem da infância para a vida adulta, são coisas que a gente vive. Então, o barato da história é esse, né? Assim, então, eu considero que assim foi muito bom me salvar dessa pira da alta cultura, justamente para conseguir desenvolver o interesse genuíno. Você falou do Rodrigo Duarte, ele está aqui também, não sei se você assistiu. Sim, eu vi. Ficou muito legal, ele tá... Acho que o Inverno vai virar filme. Vai, eu acho que eu vi pelo Twitter também. E eu gostei do livro, né? Eu não gostei muito do que ele faz com o personagem dele, né? Aquele personagem dele tem hora que tem vontade de dar uma porrada, né? Falei, cara, mas vem cá, você não gosta do seu personagem, você criou alguém para fazer maldade, para dar uma torturada ali. Porque acontece que o cara, tudo que ele almeja, mais ou menos, dá errado. Exato. Mas sabe que, Anselmo, isso é uma coisa que eu li o livro do Rodrigo em 2020. E eu me lembro que, assim, foi também um dos primeiros livros que eu li quando eu estava começando a fazer essas reflexões nesse sentido de que, cara, ter cultura, ler livros diferentes não tem a ver com você, não é sobre, né, para usar essa expressão esdrúxula que a gente usa hoje, completamente mal traduzida, mas não é sobre você, assim, ler para dizer que deu um checklist da alta cultura, tem muito mais a ver com você se identificar, entender ver ali a alma refletida. E o livro do Rodrigo foi um dos primeiros que eu li quando eu estava começando a entender isso. E eu lembro que eu comprei, assim, tipo, cara, Invernos da Ilha, né, tem pirata, tem uma trama numa ilha, não é deserta, né, mas assim, uma ilha afastada, tal. Pô, parece o tipo de história que eu vou gostar de ler. Assim, eu parei de ter essa pira do que eu tenho que ler e fui, vamos lá, ver histórias que eu vou gostar de ler. E eu lembro que eu senti as duas coisas, assim, eu gostei de ler o livro, porque ele escreve extremamente bem. Sim, e foi um dos primeiros personagens que, assim, já sendo um pouquinho mais velha, né, eu li em 2020, mas assim, eu comecei a entender o que é essa sensação de, tipo, cara, eu sinto o prazer lendo, e apesar de eu achar o personagem às vezes insuportável, de ele fazer coisas insuportáveis, eu consigo ter um pouco de empatia por ele. Entendi. Né, assim, tipo, foi um dos primeiros personagens que eu falei, tá aí, então é isso que significa escrever um personagem que, tipo, apesar de eu ficar irritada e de você falar, cara, por que você fez isso? Eu consegui minimamente na minha imaginação pensar, cara, talvez eu me sentisse assim também no lugar dele. Entendi. Né? Eu acho que isso é outro ponto interessante da literatura, né? Assim, você criar essa empadinha, como diz o Eli, né? Assim, você criar essa empatia que não parte desse lugar tosqueira de tipo assim, não, nunca vou julgar ninguém, não vou falar nada de errado, não é isso. Mas a simpatia um pouco mais genuína de tipo, você ler o sentimento de alguém e falar, talvez eu não fosse tão diferente assim, não. Você teve algum personagem que te marcou mais do que os outros, que você olha para ele e fala, pô, eu queria ter essa característica, eu queria ser bom nesse aspecto, igual esse personagem é? Isso te aconteceu já alguma vez lendo? Cara, eu vou ter que voltar pro meu vício de infância, né? Que eu vivo tentando fugir dele, mas
toda vez que, né, no mundo Potterhead a gente fala de personagens favoritos de Harry Potter, eu gosto muito do Harry, né? Assim, eu gosto muito do próprio Harry por um motivo que ele é ostensivamente xingado tanto pelos fãs quanto por quem não gosta da saga, que ele é um bobão, né? Assim, ele é claramente um personagem bobo, assim, no começo, um menino completamente perdido, mas o desenvolvimento dele ao longo da saga, né? Você vê que ele se torna, e ele tem conflitos assim bastante humanos a julgar a idade em que se passa a história, né? Assim, a história termina quando ele está com 17 anos, então, olhando aqui para Maria Clara adolescente, lendo isso, não acho que ele tenha grandes coisas a acrescentar para alguém de 30, mas o desenvolvimento que ele tem, né? Assim, a Maria Clara de 16, 17 anos lendo aquele personagem, eu gostava muito do desenvolvimento do Harry porque ele cresce bastante, assim, ele passa por dilemas de ressentimento, dilemas de começo de namoro, dilemas de meus amigos não gostam tanto de mim, meus amigos me abandonaram, meu professor, assim, o que eu tenho que fazer. Tem dilemas próprios da idade, mas eu percebo que, assim, ele sabe, o que eu acho legal é que, assim, ele é um bobão, mas ele sabe que ele é bobo e que ele não é ninguém se ele não tiver os amigos e as pessoas que estão ao redor dele. Né, assim, todo mundo fala isso, mas o Harry é bobo, ele não ia ser nada se não fosse o Hermione, e ele sabe disso, né, assim, ele é ciente das pessoas que estão ao redor dele, do poder que as amizades têm, né, assim, e ele vai tomando as escolhas pelo bem, né, e ele tem muito medo de pender para o mal, ele vai tomando as escolhas pelo bem com muito esforço, sabe, assim, com muito sacrifício, você percebe ao longo da história que nem sempre é fácil para ele ser bonzinho, nem sempre é óbvio, nem sempre é legal ser bonzinho, assim, é custoso, ele sofre as consequências, né? Ele lida com pessoas que são complicadas, então, assim, eu vejo um personagem bastante humano nesse sentido, né? Assim, e que no final é o último diálogo dele com o Dumbledore, que é outro personagem que eu gosto bastante, né? E esse é um pouquinho mais adulto, tem dilemas um pouquinho mais adultos. Mas eu lembro que o Dumbledore fala isso para ele: você é um menino muito corajoso. E, e é muito interessante ver essa coragem das pequenas coisas, né, que ele vai desenvolvendo ao longo do tempo. Né? Assim, ele não é um grande herói, um herói de grandes falas, grandes discursos e grandes feitos. Ele vai tomando pequenas boas decisões ali com muito sacrifício, muita penúria e com muita ajuda das pessoas. Né, assim, tem uma cena, acho que na Ordem da Fênix, se eu não me engano, que é o quinto livro, que alguém fala para ele, nossa, mas você precisa ensinar a gente a se defender dos vilões. E ele fala, cara, na maioria das vezes que eu derrotei um grande vilão, eu não sabia o que eu estava fazendo, ou tive ajuda. Né? E eu acho isso uma virtude, né? Assim, você reconhecer que você não sabe o que você está fazendo e quase sempre você tem ajuda. Então, foi uma personagem que me marcou nesse sentido, sabe? Assim, de poxa vida, eu gostaria muito, isso de novo, né, colocando a proporção das coisas, a Maria Clara de 17, 18 anos lendo isso, me marcou essa sensação de eu gostaria de deixar essa impressão às pessoas à minha volta, né, assim, tipo, não perder de vista que eu devo aos outros, né, que eu devo ajuda, devo gratidão, devo as coisas que eu consegui às outras pessoas, e ao mesmo tempo que no final eu posso dizer que eu fui uma pessoa corajosa. Não sei se estou cumprindo esse propósito, mas e aí, tentando pensar em outro personagem, assim, eu acho que na vida mais velha, mais adulta, eu ainda estou construindo um pouco essa relação, sabe? Assim, que tipo de personagem que eu tenha criado um afeto bastante grande. Enfim, não consigo pensar em outro, mas se eu pensar em algum, eu trago. Tá certo. Você já nasceu numa geração que tinha videogames, computadores, já com internet. Acho que já tinham, na sua adolescência, já tinha algumas redes sociais. Ups. Facebook, acho que já estava por aí. Não sei se o Twitter também já estava com essa força, enfim. E aí, e você ainda tinha televisão e outras coisas que prendem e viciam mais do que o livro. Como é que foi essa briga na sua vida do livro com essas outras formas
de mídia, de entretenimento, e como você pretende administrar essa briga no caso da Aurora? Olha, a segunda pergunta vai ser tensa, assim, eu tenho pensado bastante sobre isso. Eu diria que, assim, com relação à minha infância e adolescência, eu tive um grande benefício de nascer uma família muito grande para os padrões contemporâneos, né? Assim, para o passado é uma família normal, mas eu tenho 4 irmãs, né? Então, assim, eu nasci em 95, então, né, nasci junto com a internet. Agora, então, ela levou algum tempo para se popularizar e tudo mais. Quando eu era criança, ainda era discada, né? A gente ainda Sim. jogava com CD-ROM. Mas, de fato, eu cheguei à faculdade. É interessante que o Jonathan Haidt, ele faz esse retrato da geração Z. Eu literalmente cheguei à faculdade com o smartphone na mão. Né? Assim, meu primeiro smartphone eu tive em 2013. Era final do meu primeiro ano de faculdade. Aliás, o meu segundo ano, comecei no segundo ano. Né? Então, eu cheguei à faculdade, eu não passei o ensino médio com o smartphone na mão, que eu acho que é uma experiência já completamente diferente. Mas, no ensino médio eu já tinha celular e que mandava SMS limitado, né? Assim, já tinha esse recurso de conversa. E computador, enfim, claro, tinha Orkut na época, eu me lembro que foi o comecinho do Facebook no Brasil, o Facebook ficou grande no Brasil em 2012, 13, então eu estava na faculdade e tal, mas na minha adolescência tinha MSN, a gente já jogava e tudo mais. Mas o que eu ia dizer é que eu tive o benefício de nascer numa família grande, então a gente tinha horário para jogar, né? Tipo, eu me lembro, durante boa parte da minha adolescência, nós tínhamos colado, assim, na mesa do computador, um horário marcado da internet, né? Para não dar briga. Então, a gente tinha uma tabelinha, assim, que meu pai fazia, que era, acho que cada uma tinha direito a 1 hora por dia, mais ou menos. Então, eu não podia ficar um tempo ilimitado na internet, e tinha uma limitação financeira, né? Assim, a minha família, graças a Deus, nunca passou nenhum tipo de necessidade, mas era muito caro você dar um celular na mão de cada filha, né? Ou um laptop, um notebook na mão de cada filha, ou então você comprar o último The Sims, né? Porque eu lembro que a minha turma também teve o vício do The Sims, né? Então, assim, eu tive essa boa limitação, essa limitação que foi muito benéfica, de não poder, quando eu era criança, passar horas na frente do computador, nem Uhum. poder ter os últimos recursos, né? Assim, ter os últimos jogos mais recentes, assim, pelas duas coisas, né? Assim, por sermos muitas, acabava não dando para comprar, e mesmo as coisas que tinham eram divididas. Durante muitos anos, na minha casa, a gente tinha um celular. Quando as minhas amigas já tinham celulares, a gente tinha um celular que era da casa, que, como meu pai dizia, era para que ele conseguisse achar a gente. Não era um celular pessoal, né? Assim, para eu sair por aí, enfim, falando com quem eu quisesse. Então, eu tive essa limitação. Eu diria, Anselmo, que eu passei a sentir as consequências do vício em tecnologia adulta. Tipo, eu fui perceber há pouco tempo que eu perdi muito da habilidade que eu tinha de passar horas sentada lendo um livro sem olhar o meu Instagram, né? Assim, eu perdi isso, sei lá, de 5 anos para cá, mais ou menos 5, 6 anos, talvez um pouco mais. Assim, eu vim para o Rio, eu vim fazer faculdade com 17 anos, estou com 27, né? Então, assim, na verdade, acho que até daria esses 10 anos, assim, uma mudança muito grande de comportamento. Claro, tem outros elementos aí, né? Fiz faculdade, trabalhei, né? Enfim, eu não posso mais ficar uma tarde inteira sentada lendo Harry Potter. Como era na minha adolescência, mas eu percebo que, assim, eu perdi, por estar o tempo todo conectada, e isso até ser um pouquinho parte do meu trabalho, hoje é um pouco menos, mas durante muito tempo foi, assim, estar o tempo todo no Twitter, o tempo todo no Instagram, e eu perdi muito da habilidade de parar, ficar quieta e ficar desconectada. Uhum. Né? Assim, eu percebo com uma clareza, assim, gigante o que esse vício me causou. Então, agora tem sido um exercício de fazer o caminho inverso, né? Assim, de conseguir reaprender a ficar 1 hora, 2 horas sem celular, né? Sentar e ler, e só ficar focado nisso aqui é uma coisa que eu ainda gosto de fazer, ainda me dá prazer, Mas né? ler Mas eu qualquer coisa ou ler coisas que você precisa para o trabalho e tal?
As duas coisas, assim, pro trabalho, na verdade, o meu trabalho é muito dinâmico, né? Assim, eu leio de tudo um pouco, então acaba sendo. Eu acabo, enfim, lendo um monte de coisa junta na tela tal. E eu percebo que ao longo desses anos também, eu nunca perdi por completo o hábito de ler, né? Assim, mas eu percebo que ele virou uma coisa muito pulverizada. E tem muitas pesquisas mostrando isso também, que a minha geração ela lê muito, só que ela lê mal, né? Assim, tipo, a minha geração não lê pouco, no sentido de assim, a gente lê muito conteúdo, né? O tempo todo, assim, eu tenho, meu marido briga comigo, eu particularmente eu tenho muita dificuldade de parar uma hora e ficar assistindo uma hora de série, sabe? Assim, ou ficar uma hora em silêncio, vendo um vídeo de humor, assim, eu estou sempre procurando um artigo, lendo sobre alguma, sei lá, lendo um conto, ou lendo uma notícia, ou então lendo um artigo mais de reflexão, uma formação pessoal, lendo a leitura, sei lá, liturgia do dia, lendo um texto de maternidade, eu estou sempre lendo alguma coisa. E isso é ruim, né? Assim, porque tipo, você acaba virando aquela nuvem de informação e com pouca concentração, com pouca densidade de leitura. O que eu percebo é que, assim, eu tenho hoje feito o exercício de, assim, parar e ler as coisas, tanto que eu preciso para o mestrado, né, assim, que exige um pouco mais de concentração, um texto mais acadêmico, mais difícil, assim que a gente terminar essa entrevista é o que eu vou fazer, né, assim, vou tirar todas as redes sociais e vou ler um texto do mestrado. E também as coisas que eu quero, né, assim, tipo, beleza, antes de dormir eu vou parar uma hora e vou ler o livro da Helena Ferrante que eu tô lendo, né, ou depois, ou enfim, sei lá, qualquer, ou eu vou tirar uma tarde, ou então o que eu tento fazer às vezes também é a hora que eu acordei, antes de entrar no trabalho, enquanto eu tô tomando café da manhã, não vou olhar o celular e eu vou ler um romance, né, vou continuar o livro que eu quero. Eu tento separar o tempo obrigatório, por assim dizer, para ler o que eu preciso, que não é trabalho, porque o trabalho de jornalismo requer essas leituras mais rápidas, mais dinâmicas, tal. O mestrado aqui né, tem umas leituras um pouco mais densas. Eu separo o tempo para isso e tento separar para as leituras que eu gosto, né? Assim, porque eu quero ler. Entendi. Uma outra coisa que eu sei que você faz no tempo livre é assistir o Dave Chappelle. Cara, não, Não? juro que não. Ele tá lá no meu Twitter porque eu gosto daquela frase e ela é um auto-lembrete, né? Que é Twitter is not even a place. Eu estava vendo ele ontem. Exatamente o que deu controvérsia, né? O Closure, The Closure. Cara, eu não sou uma pessoa muito ligada em séries e filmes, assim. Eu tenho tentado até novamente corrigir um pouquinho disso, e até isso eu acho que as redes sociais me tomaram. Eu tenho voltado agora a criar o hábito de tentar sentar no domingo e no sábado com meu marido e ler, olha eu, e assistir uma horinha de uma série, ou então pegar um filme e terminar. Né? Assim, eu não tenho muita paciência para ficar acompanhando muita série. E, e humor, eu confesso que eu acho que eu sou um pouco fresca, assim, acho que eu não tenho muita referência. O Dave Chappelle, eu gosto muito dessa frase, então foi por isso que eu coloquei lá. Ah, tá. Eu imaginei que você tivesse visto os especiais que eu particularmente eu gosto de ver, né? Eu vejo ele, gosto daquele outro Rick Gervais, O pessoal da tal. Gazeta gosta bastante, assim, meus editores, tal, o pessoal gosta bastante. Eu não sou uma pessoa muito ligada em humor. Acho que eu não consigo pensar. Tem um humorista, assim, eu gosto de um humor meio tiozão, assim, sabe? Um humor mais um tiozão leve, assim. Eu gosto muito do humor do Fabiano Cambota, por exemplo, que trabalhou no programa do Porchat, ele é da banda da Pedra Letícia e tal, e ele é um humor bastante simples, sabe? Assim, não é um humor muito politizado. Ah, Também, talvez você saiba quem é, assim, não é um humor. É meio engraçado, assim, porque apesar de eu ser uma pessoa que, né, tá mais ligada ao mundo da direita, um conservador e tudo mais, eu não sou uma pessoa que vê muita graça nesse tipo de humor. Assim, defendo até o final a liberdade das pessoas de fazerem o humor que elas quiserem, né? mas Mas não é um humor que me atrai. não é o que você consome, entendi. Não. Tá certo. E é isso, eu achei muito legal ter você aqui, de verdade. Gostei. Quanto a você achar que precisa ler, eu acho que você precisa fazer o que você sentir vontade, e não se obrigar a algo, sabe? Se você falar, dane-se, não quero ler, sabe?
você que sabe, você tem que pensar primeiro o que te faz bem, né? Porque, por exemplo, eu estou lendo isso aqui, os Lusíadas, cheio de notinha e tal. De repente você começa a falar, não, isso é muito pesado, é muito chato. E é o que você falou, você não precisa ler para mostrar para alguém. Eu Sim, tô eu lendo acho que pra mim. eu tenho agora incentivado muito meu marido a retomar o hábito da leitura, né? Ele também gosta bastante de ler e também perdeu por uma série de razões. E uma coisa que eu buzino muito na cabeça dele, outro dia eu emprestei um livro de contos pra ele, ele falou, cara, eu não tô gostando. Eu falei, então para, sabe assim, vai ler outra coisa, né? Uhum. Assim, eu acho que é um exercício a ser feito, né? Você, assim, suportar uma leitura um pouco mais chatinha e tal. Eu acho que é importante, né, tentar sair um pouco desse, como eu falei, dessa lógica de só querer o livro rapidinho, assim, ali o fast food, seria o blockbuster, né, assim, do cinema. Mas ao mesmo tempo, eu acho que para você começar o hábito, para você tomar o gosto, também não pode ser uma coisa que, cara, tá insuportável, tô lendo aqui por obrigação. Então pega outra coisa, né? Exato. Livro ele acaba sendo igual filme, né? Você não gostou de todos os filmes que você viu. Exato, assim, exatamente. Você tem para todos os gostos, tem gêneros e tal, de repente tem gêneros de livro que você olha, não, isso aqui eu não quero ver de jeito nenhum. Sim, exatamente. Então eu acho que é meio. Eu tento ficar nesse equilíbrio, assim, me desafiar a ler as coisas, ler coisas que saiam um pouco do óbvio, né? Assim, não ficar lendo só. É isso, assim, eu sempre gostei de ler o Harry Potter, eu gosto muito da Agatha Christie, gosto muito dos livros dela. Assim, eu gosto muito de livro de quem matou, né? Assim, adoro um suspensinho. Então eu me desafio a ler coisas que não sejam um suspensinho, né, assim, e que demandem um pouquinho mais da minha paciência, mas dentro desse limite, assim, pô, tá legal, tô gostando, né, assim, apesar de ter uns momentos mais chatos, tá me engrenando, eu acho que esse é um bom ponto. E aí, é só terminando até a sua segunda pergunta, assim, como eu vou fazer com a Aurora, eu não sei, assim, eu confesso que eu tenho muito simpatia à ideia de evitar telas o máximo possível, pelo menos durante os primeiros 2 anos, né, assim, que é o que é normalmente recomendado. Acho que assim, gostaria de proporcionar para ela uma criação mais distante das telas possível, mas eu também tenho um pouco de dúvidas desse modelo que também agora virou uma coisa meio moda, né? Falada nos Instagrams de maternidade do maravilhoso mundo da direita, que tem suas virtudes, mas que eu também acho que tem seus problemas. Também tem uma outra modalidade de maternidade idealizada ali. Eu acho que assim, ela vai nascer num mundo que está tomado por telas, Sim. né? Então, assim, eu posso evitar, eu posso colocar limites, assim, eu posso, né, durante a primeira infância, durante até os 2 anos, não querer que ela veja tal. Mas eu acho que, assim, também não tenho nenhum grande problema com, beleza, com 3, 4 anos, conforme ela for crescendo, expor de uma forma controlada. Né? Sim. Inclusive porque a gente sabe muito bem que, como qualquer coisa na vida, tudo que você proíbe muito rigorosamente, a tendência é que depois a É, curiosidade gerada seja ainda maior, assim. Então não faz sentido que nenhum é para mim proibido é também. mais gostoso. Pois é, não faz sentido nenhum para mim. Eu li Harry Potter desse jeito, né? Minha mãe me proibia de ler Harry Potter durante a infância. Entendi. Então, eu não é para mim não faz sentido também ser absolutamente radical nisso, né? Não vai ter nenhum acesso à tela até os 7 anos, assim. Tipo, eu acho que é primeiro quase impossível. Eu vou ter que entrar numa bolha para conseguir fazer com que ela viva desse jeito e eu não vou conseguir entrar nessa bolha, nem quero. Então, eu acho que, assim, incentivar o hábito da leitura desde cedo, certamente, e tentar evitar essas posições hiperestimulantes à medida do possível ou fazer de forma controlada, né? Nada impede que eu sente com ela para assistir um desenho de vez em quando. Então, eu acho que Sim. tem esse elemento. Uma coisa que você pode fazer com ela desde pequena é contar histórias, Sim, fábulas e tal, para a criança, para ela se acostumar com a ideia de estar sempre com uma história na cabeça e tal. E aí depois ela, crescidinha, ela própria vai começar a buscar as histórias por si própria. sim. Sim, é o que eu acho que é o que eu espero, assim, que ela desenvolva pelo menos um interesse pelas histórias, né? Assim, eu acho que, como você perguntou, a minha família não era uma família muito leitora e eu passei a gostar, e eu
acho que no mínimo se ela tiver aqui o meu exemplo, né, assim, se ela vê a mãe dela lendo e gostando, Sim. já é um grande incentivo. Foi o que me formou como leitor também, porque para onde eu olhava, meu pai, meu irmão, meu avô, todos estavam lendo. Sempre tive essa referência bem forte na família. E uma coisa que passou a me frustrar muito foram as adaptações Para cinema. para cinema. Me dá muita raiva. Eu vou ver um É, filme. Não, mas não foi isso que aconteceu. Mas peraí, já foi para lá? Calma, tem um monte de coisa tem aqui. um monte de coisa mais legal no meio, não foi bem É, assim. exato. Então me frustra muito. Eu li Os Miseráveis, fui ver um filme, uma adaptação com o Hugh Jackman, eu parei no meio. Chega. Vocês estragaram a história toda. Chega. Ah, não, eu gosto muito do musical dos Miseráveis, eu sou uma pessoa que eu adoro musicais, inclusive. Uhum. Mas assim, eu lembro que eu comecei a ler Os Miseráveis muito nova. Então eu acho que eu também não tinha. Aí eu acho que eu peguei muito, muito, muito cedo e não tive paciência para aquele tamanho de livro, né? Assim, eu era bem novinha. Mas assim, para mim, são coisas completamente diferentes. Assim, a peça é, sei lá, suavemente baseada no livro e o filme é a peça, né? Assim, É, eu fui do livro para o filme. Aí acho que por não, aí acho que você deu um salto muito grande, assim, não, eu nem espero isso, assim, eu sei que o livro é muitíssimo mais denso. Eu gosto da peça, né, enquanto peça de teatro. E eu não senti tanto tamanho porque eu li aqui, né? Então, É, assim, então eu só ia vendo a porcentagem, não me estressava tanto por ser grande. Que é um grande avanço, tem um monte de livros ali de diversos tamanhos. sim, fazia muito tempo que enfim, eu comecei a me sentir, a perceber, inclusive, essa minha falha em termos de capacidade de leitura, percebendo que fazia muito tempo que eu não li um livro grande. Sabe, assim, que eu não terminava um livro de, sei lá, 400 páginas. Uhum. Que nem é um trambolho tão grande assim, né? Assim, tipo, eu tô Não, aqui lendo o Domínio, né, do Tom Holland, tipo assim, sei lá, cara, ele tem, olhando aqui agora, ele tem 600 páginas e, tipo, não é um negócio tão grosso. Tô não. feliz de estar avançando bem, assim, já para mim já é tipo, cara, ok, tô começando a voltar à capacidade que eu tinha. Você pega uma Revolta de Atlas e ele vai ter um quarto na sua casa só para ele. Pois é, assim, eu tenho um especial da Jane Austen, tudo bem que são vários, né? Mas assim, tem um Eu grande da gosto. Jane Austen, tem um Drácula aqui, assim, e tipo, enfim, eu ainda vou pegar neles e conseguir terminar numa tacada só, assim, mas já fico feliz de estar conseguindo recuperar um pouquinho. Que bom. Drácula é uma das coisas que eu mais gostei de ler. Pela forma Bom que ele saber, a forma bom que ele saber. Eu procuro os livros pela propaganda. é pela forma, porque ele é um monte de diários e cartas, não é alguém falando Maria Clara abriu a porta, não tem isso. Tem uma carta da Maria Clara dizendo aconteceu isso, isso, isso. O outro capítulo é uma transcrição de uma gravação. Outra, Interessante, eu outra, não sabia que o Drácula outro era assim. capítulo é o diário de uma outra pessoa. Então, são, são relatos assim que vão se juntando e formando a história do Drácula. É muito legal. Bem legal, agora fiquei curiosa, pelo É, menos. mas não veja o Drácula do Bram Stoker, que é outra parada que mudou muito o livro, muito. Do Bram Não, não, Stoker ao pode filme. ficar tranquilo que vou Bola. direto no livro. E eu tô querendo comprar a edição da Dark Side Books. Falam bem dessa editora, né? Assim, eu gosto pelo menos das capas, o projeto gráfico ali é muito bonito. Muito bonito. E no caso do Drácula, tem um texto do descendente do Bram Stoker e uma entrevista que o Bram Stoker deu na época do lançamento do livro. Caramba, Então, eu fiquei imaginando, pô, deve ser muito legal. deve ser bem legal. Eu gosto bastante assim, eu não tenho nenhum livro deles, mas eu acompanho a Dark Side e eu sei que eles têm um trabalho Muito, editorial que eu acho muito bonito. é, sim, bastante. É isso. Obrigado, viu, Maria Clara, por Eu que participar do agradeço. podcast. Muito legal ter você aqui. Mais um da Gazeta aqui, né? Pois é, a gente está fazendo um checklist da Gazeta do Gazeta Povo aqui. Pousonoff, o Eli. Não, o David não é contratado, mas ele está aqui também. Ele aparece sempre na Gazeta, está aqui também.
A Agatha já deu entrevista para mim, né? Então, também muito indiretamente. Eu gosto muito da Agatha, gosto de ver os vídeos com ela e com Eli, são muito legais. E é isso. E eu vou deixar aqui um convite, eu vou falar para você, eu só não chamei o Jones porque eu não tenho contato dele. É só por isso. Porque a hora que ele quiser aparecer aqui, eu gosto dele, gostava de ouvi-lo no Ideias, gostei do guia politicamente incorreto do futebol, que ele Vou escreveu. falar com ele. Pode deixar que farei o convite e te trago notícias. Tá bom, brigadão. Então é isso. Muito obrigada, Selma. Obrigada pelo convite. Obrigada aí pela Espero que você audiência, tenha quem estiver gostado assistindo a gente. de participar e a casa está sempre aberta para você. Aqui é pequenininho, o barraco é pequenininho, mas você pode entrar quando você quiser. Muito obrigada pelo convite. Assim, espero não ter sido decepcionado com as perguntas mais sobre o jornalismo. Não, não, Porque são temas mais complicados, assim, tipo, que eu não, mas confesso tranquilo. que apesar de ser o meu trabalho, assim, é um tema que eu tenho muita dificuldade de entrar com termos tão categóricos, né? Porque são reflexões que eu faço todos os dias. Então, O enfim. importante aqui é a literatura, mais do que qualquer outra coisa. A gente fala um pouco sobre o que a pessoa faz, como ela vê a profissão e tal, mas o importante mesmo são os livros. A ideia aqui é, ler livros é uma coisa legal. Leia você também. Mas é só isso. É Já mais a que no Brasil literatura do lê-se muito que. pouco. Sim, sim. E quando se lê muito mal, né? Não no sentido de qualidade do livro, mas nesse sentido que eu falei, né? Acho que a gente anda É, muito disperso e sabendo aproveitar muito pouco da leitura, ou então alcançando a leitura de uma forma muito mecânica, né? exato. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho, o Flávio Morgenstern, que ele fala exatamente o que você falou. A gente lê muito, mas lê mal. Lê muita notícia, lê muito post do Instagram, muito Twitter, fica muito querendo saber fofoquinhas de deputado e não lê os livros que a gente deveria ler ou que gostaria de ler. Sim, exato. Enfim, essas coisas todas passam, né? Por É, isso que eu tenho, inclusive, uma relação de amor e ódio com o jornalismo, porque no final eu sei que boa parte do meu trabalho, e isso com todo o respeito que eu tenho pelo jornalismo, né? Que não tem a ver com a Gazeta, mas com o jornalismo em si, como ele é, mas quase tudo isso passa, né? No limite. exato. Então, obrigado mesmo, Maria Clara. Agora é Imagina. Vieira Rousseau. É um sobrenome que ele me lembra o Renato Russo um pouco, né? Não, não conheço o sobrenome do Renato Russo. Não, ele botava russo por causa do Rousseau. Não sabia, não É, sabia. Russo é como chama o meu marido aqui, alguns amigos, né? Por conta, enfim, o sobrenome. pela pronúncia do sobrenome. Mas é um sobrenome engraçado, né? Assim, alguns meus amigos falam meu sobrenome revolucionário. É, é isso. Obrigado, viu, Maria Clara? Obrigada, Selma. Obrigada pelo convite. Tá certo. Então, até, pessoal. Bom dia, tarde, noite, madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo. Esse foi o Selmo Cast com a Maria Clara Vieira Rousseau. Até. Até.